E na videoaula de hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. Não, é mentira, já falei sobre isso em outro vídeo. Sim, na videoaula de hoje a gente vai falar de alguma forma aí sobre a independência do Brasil. Mas não como o vídeo que eu já fiz, aliás, eu vou botar um link na descrição aí de um vídeo antigo aqui do canal que eu falei sobre a alegoria da independência. Pois é, isso que é uma das maravilhas da história, né? A gente sempre tem novas questões a se lançar sobre o mesmo tema e que vai trazer pra gente aí novas ideias, novas questões e novas percepções sobre o passado, né? Porque o passado sempre pode ser novamente explorado. Então vamos lá, né? Como estamos aí na semana da independência do Brasil e que infelizmente a gente passou por uma catástrofe muito grande aí sobre o Museu Nacional que pegou fogo, que era a residência imperial, né? Que era a residência da família real quando esteve aqui no Brasil, justamente nesse momento da independência, né? Hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil, só que sob outro aspecto, né? Vamos pegar a independência do Brasil em cima da figura de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, quando este era imperador do Brasil, no momento da independência do Brasil, né? Ele teve uma segunda esposa, depois disso aí, a gente fala um pouco aí sobre isso no meio do caminho, mas o foco é Dona Leopoldina. E vamos ver a independência do Brasil a partir da perspectiva dessa mulher maravilhosa. Então, antes de começar a falar sobre ela, imagem da nossa amiga. Então, Dona Maria Leopoldina, o nome de batismo dela não tinha Maria, né? O primeiro nome dela era Carolina Josefina Leopoldina, né? Ela era da família dos Habsburgo, né? Ela era filha do antigo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Francisco II, mas que logo cedo já deixou de ser imperador do Sacro Império Romano Germânico e virou imperador da Áustria, Francisco I. Pois é, percebe que a família dos Habsburgo aí já não estava vivendo o auge do seu poder aí, mas né, ainda detinha ali alguma força, uma força considerável dentro da Europa, né? E Leopoldina, né, foi prometida ao príncipe herdeiro de Portugal, Dom Pedro, né, Pedro de Alcântara, que viria a se tornar Pedro I do Brasil, né, e assim, depois Pedro IV de Portugal. Bom, o nome Maria, que ela mesma acrescentou o seu nome quando se casou com Dom Pedro, né, se deve por uma série de razões. A gente não tem muita certeza de quais seriam essas, mas tem uma grande especulação em cima. Bom, a primeira razão, né, que se alega de ter acrescentado o nome Maria antes do seu nome, né, teria sido a grande devoção dela à Nossa Senhora, né? Ela era uma católica fervorosa e então teria adequado isso. Mas existe um segundo ramo da historiografia aí que suspeita de uma outra coisa, né? Dona Maria Leopoldina era uma pessoa muito bem instruída, como boa parte das mulheres da nobreza ali do centro-oriente da Europa, né? Então, devido à grande instrução dela, que passava por uma série de áreas das ciências ali, entre elas as ciências humanas, que vão passar ali pela política, que vão passar ali, né, pela história, né, vai levar ela a considerar que, bom, já que ela seria a esposa do herdeiro do trono português, nada mais justo que acrescentar o nome Maria. E o que isso tem a ver? As infantas, né, da corte portuguesa, né, a filha mais velha, a filha herdeira, né, principal das cortes portuguesas, tinham por tradição o hábito de serem nomeadas Maria. Então, já que ela seria a herdeira do trono português, né, através do seu consorte Dom Pedro, ela resolveu aderir o nome Maria e virou Maria Leopoldina. Bom, demorou um pouco aí para que Maria Leopoldina e Pedro se conhecessem. Aliás, o encontro deles se dá numa fase bastante conturbada, né? Maria Leopoldina era um ano mais velha que Dom Pedro, né? Coisa assim do fato dela ser mais velha de Dom Pedro feria um pouco as tradições do que acontecia nos casamentos. No entanto, a gente está falando lá de uma aliança entre duas forças muito grandes.
Como eu disse, a família dos Habsburgo lá já não estava com tanto poder, né? Tanto que o Sacro Império Romano Germânico, do pai de Maria Leopoldina, já tinha se esfacelado bastante, ele era simplesmente agora imperador da Áustria, né? Ainda assim detinha um certo poder ali na Europa Central. E a coroa portuguesa era uma das coroas mais ricas da Europa nesse momento, né? Vamos lembrando aí que depois do descobrimento da América, Portugal e Espanha eles se tornaram as grandes potências da Europa. Só que nesse momento também já eram potências em decadência, né? A exploração do ouro no Brasil já tinha entrado em decadência, né? Estamos falando aí do começo do século XIX, então a Inglaterra aí já tinha passado pela sua Revolução Industrial, né? A França já estava vivendo a Era Napoleônica, então a coisa ali já estava não mais no seu auge, né, do que era a corte portuguesa. Então estamos falando de duas casas muito importantes para a política europeia, mas que já tiveram seu período de auge em outro momento. E agora estavam ali se vendo enfraquecidas justamente por causa da figura de Napoleão, né? E a figura de Napoleão entra aí nesse acordo entre as duas coroas, a coroa dos Habsburgo, né? A coroa da qual pertencia Dona Leopoldina, e a coroa de Bragança, ao qual pertencia Dom Pedro. Bem, Dona Maria Leopoldina e Dom Pedro casaram por procuração, né? Ou seja, no próprio dia do casamento, nem Dom Pedro estava presente, né? Quem fez o papel dele no casamento foi um tio de Dona Maria Leopoldina, né? O acordo foi acertado, tá? São casados, e é justamente o momento onde Napoleão está fazendo uma série de intervenções ali, né? Ele está expandindo o Império Francês, né? Inclusive, Dona Maria Leopoldina era aparentada por casamento, né, de Napoleão. Uma das irmãs dela se casou, né, com Napoleão, né? Foi a segunda esposa de Napoleão, depois da conhecida Josefine, né? Então, né, que garantia uma certa estabilidade ali para a Áustria, né, algo que impediria que Napoleão invadisse o território, né, dado essa aliança entre as casas, né? E agora estava se ligando à coroa de Bragança. Eu já falei em outro vídeo aqui também, no vídeo que eu falei da vinda da família real para o Brasil, né, da jogada de Dom João, né, que vai se tornar Dom João VI, né, para poder sair de Portugal e vir para o Brasil, transferindo a coroa para cá e transformando essa terra aqui em Reino Unido. Pois é na vinda para cá que Pedro e Leopoldina vão se conhecer, né? Não tinham se visto até então. No máximo, tinha visto um quadro um do outro, né? E quando Dom Pedro conheceu Dona Leopoldina, ele ficou um tanto quanto decepcionado, né? Por que um tanto quanto decepcionado? Quer dizer que Dona Leopoldina não era tão bela quanto estavam nos quadros? Não é isso não. Aliás, Dona Leopoldina era tida como uma mulher extremamente bonita. Só que as feições físicas dela não eram ali o padrão da época. Segundo consta, o Dom Pedro, quando viu Leopoldina, achou ela um tanto quanto obesa, né? Realmente ela não era uma mulher muito esguia, né? Aliás, depois de conhecer Dom Pedro, nunca mais ela foi, né? Leopoldina e Pedro foram casados por 9 anos, né? Ela morreu prematuramente, aliás. A situação da morte da Leopoldina é bastante complicada. Eu vou falar disso aqui mais pro final do vídeo, né? Mas nos 9 anos que ela esteve casada com Dom Pedro, ela engravidou 9 vezes. Pois é, assim, praticamente uma gravidez por ano. Nem todos os filhos vingaram, ela teve ali alguns abortos, algumas crianças que nasceram, duraram um pouco tempo e morreram, né? Mas durante a vida de casada dela, ela foi mãe com uma frequência muito grande, né? E o relacionamento entre Pedro e Maria Leopoldina também não era dos melhores. Porque Dom Pedro não era assim, por assim dizer, um sujeito muito fiel, né? Teve uma série de amantes, a mais conhecida dele é Dona Domitila de Castro, né? A Marquesa de Santos.
né? Inclusive teve uma certa rusga aí entre Dona Leopoldina e Dona Domitila de Castro, que a certa altura Dom Pedro nomeou Domitila de Castro aia de Dona Leopoldina e colocou Domitila de Castro para morar na mesma casa que ele e sua esposa, o Palácio São Cristóvão. Esse prédio aí no Museu Nacional que infelizmente se incendiou essa semana. Vamos lá, então. O que é importante ali pra gente? Né? Dona Leopoldina vem pro Brasil, né, se desconectando da sua família lá na Áustria e vai passar a compor a corte portuguesa aqui no Brasil. Ou melhor dizendo, corte brasileira, né? Não mais corte portuguesa. Porque quando a família real portuguesa vem para o Brasil, o Brasil passa para uma nova condição. Deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Isso quer dizer o quê, né? Onde estava a sede do Império Português? Onde estivesse o rei. No caso, assim que vieram para cá, Dona Maria I, a Louca, assim que ela morre, né? Dom João VI, primeiro rei português coroado fora de Portugal, né? Coroado aqui no Brasil, né? Então aqui passa a ser a sede do Império Português. Quer dizer que aqui então era Portugal? Não, aqui era Brasil. Aqui era um reino, mas de certa forma independente de Portugal, né? Vivia num estado de semi-independência, porque era um reino unido. Vê que a independência do Brasil não é Dom Pedro erguendo espadinha para cima, independência ou morte, no dia 7 de setembro de 1822. Né? Antes disso, lá em 1808, né, quando a família vem para cá, a situação já muda. Né? Assim, quando o Brasil se torna Reino Unido de Portugal, Algarves do Brasil, já podemos dizer que o Brasil está independente. Plenamente independente? Não, meu amigo, demorou um bom tempo para o Brasil ser independente. Bem, a corte brasileira não agradou muito a Dona Leopoldina. As cortes europeias eram muito mais ricas culturalmente, tinha um envolvimento artístico muito grande, né, uma participação política muito ativa, que ela reconhecia isso do seu tempo vivendo ainda na solteirice, junto de seus pais, e vendo essa relação do Império Austro-Húngaro, do Império Austríaco, perdão, ainda não tinha a Hungria, já estou misturando com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, do Império Austríaco junto das demais cortes europeias. Aqui no Brasil, no entanto, a corte brasileira estava isolada por um oceano e a Europa nas guerras napoleônicas. Bem, ela achou a corte brasileira um tanto quanto paradona, né? um tanto quanto tediosa, né? Tanto que ela foi bastante importante na vinda da missão francesa para o Brasil. Sim, a missão francesa, né, que oficialmente foi pedida por Dom João VI, mas que teve um dedo muito forte aí de Dona Leopoldina. Já que estava aqui na corte brasileira, Dona Leopoldina foi bastante preocupada em dar uma dinamizada nessa corte aqui, e fazer com que essa corte tivesse uma cara de corte europeia, né? Então vai trazer para cá uma série de artistas, uma série de cientistas, entre esses artistas, né, Jean-Baptiste Debré, né, um cara muito importante que vai escrever um livro, né, vai produzir um livro chamado Viagem Pitoresca pelo Brasil, onde ele vai deixar uma série de registros do que era o Brasil na época aqui da missão francesa, né, com uma série de desenhos, uma série de registros de pessoas, de paisagens, de tratamentos, de roupas, de comida. Deixa eu passar algumas imagens aí do nosso amigo Debré. Bom, vamos então para a questão da independência. Eis que vai ter lá o problema da Revolução do Porto em Portugal, que vai forçar o retorno da família real portuguesa de volta a Portugal, deixando aqui quem? Pedro e Maria Leopoldina, né? Eles eram os responsáveis aqui pela administração dessa terra brasileira. Bem, as cortes portuguesas não achavam suficiente o mero retorno
da coroa portuguesa de volta para Portugal, né? Brasil, que era a colônia mais rica que Portugal já teve, né, agora era um Reino Unido. E as cortes portuguesas faziam uma forte pressão para que o Brasil fosse recolonizado, né? Saísse dessa condição de Reino Unido e voltasse a ser colônia, para que tivesse lá a dependência ainda do Pacto Colonial e os mercadores portugueses pudessem explorar essa terra aí com muito mais facilidade. Aí aparece Dona Leopoldina, né? Dona Leopoldina aqui se esforçou tanto em constituir essa corte brasileira, achava que o rebaixamento do Brasil de volta à colônia podia ser bastante perigoso e vai ser uma forte força de influência em cima de Dom Pedro para o processo de independência. Por quê? Como é que estava o Brasil nesse momento ali, na relação com Portugal? O norte do Brasil, que ainda estava ligado àquele antigo comércio colonial, do comércio do açúcar, né? Via com bons olhos essa ideia da recolonização do Brasil, né? Então, o Brasil deixar de ser Reino Unido podia ser interessante para essa região norte. Enquanto para o sul, né, onde estava a nova elite, a elite do café, a ideia de deixar de ser Reino Unido seria um grave prejuízo para a economia desse território. Então existia um embate muito forte ali entre norte e sul, né, o que poderia inclusive gerar uma divisão do Brasil, né, como aconteceu na América Espanhola. E Dona Leopoldina estava muito atenta a esse tipo de situação e acabou aderindo ao lado do pessoal do sul do país, né, a ponto de Dom Pedro, né, tá circulando pelo país ali, tentando apaziguar essa situação, tentando mostrar que ele realmente ficaria no Brasil, né, que o Brasil não voltaria a ser colônia, que ele estava do lado desse pessoal do sul, que era a principal economia da época por causa do café, né? E enquanto isso, Dona Leopoldina ficava no Rio de Janeiro, justamente despachando, né, fazendo as funções de um imperador. Isso quer dizer que durante boa parte do primeiro reinado, o verdadeiro administrador da corte brasileira não era Dom Pedro, era a Dona Maria Leopoldina. Ela sim era essa grande articuladora da administração brasileira. Tanto que, né, no dia 2 de setembro de 1822, é ela que assina a independência do Brasil. Pô, 2 de setembro não é 7 de setembro, 7 de setembro é o dia lá do Dom Pedro nas margens do Rio Ipiranga, espadinha para cima, independência ou morte. Onde estava Dom Pedro nesse momento que não estava no Rio de Janeiro? Ele estava entre Minas Gerais e o estado de São Paulo, né, apaziguando a situação, né, tentando evitar conflitos maiores, né, e enquanto Dona Leopoldina estava fazendo todos esses acertos. A ponto de, quando Dom Pedro está em São Paulo, quando ela envia uma carta a Dom Pedro que leva ele a proclamar a independência, junto com José Bonifácio, ela dá um puxão de orelha no Dom Pedro. Ela diz lá na carta, né, chegou a hora, né? Colha o pomo agora que está maduro, senão ele apodrecerá no pé. Ou você proclama a independência agora, neguinho, ou então já era. Vamos perder o Brasil e vamos ser expulsos de volta para Portugal. E eis que está lá, e Dom Pedro vai e proclama a independência no 7 de setembro, às margens do córrego do Ipiranga. Meu caro, será que Dom Pedro sem Leopoldina teria condições de ter proclamado a independência assim, de forma tão autônoma? Será que Brasil existiria da forma como a gente conhece se não tivesse a figura de Dona Leopoldina? Certamente não seria o mesmo processo, certamente o caminho não seria o mesmo, certamente a gente teria uma outra história para contar aí. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir, não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu nego, você deveria estar estudando.